Graça e paz, bom dia, irmão e irmã, neste domingo, dia 28 de junho de 2020. Vamos celebrar ao nosso Deus e queremos acolher a comunidade de fé e todas as pessoas que vão participar deste culto ao nosso Deus com as palavras de Lutero. A fé é uma energia do coração, tão eficaz, viva e inspiradora, que é incapaz de permanecer inativa. A fé é uma constante confiança na misericórdia de Deus para conosco, pela qual nos lançamos inteiramente em Cristo e nos entregamos inteiramente a Ele. Neste momento de adoração, ouviremos uma oração agora feita pelo nosso irmão Fábio Tonello. Senhor Deus, nosso Criador e sustentador, te louvamos e te bendizemos, porque eras, é e sempre serás nosso Pai, bondoso e perdoador. Vivemos momentos de ansiedade, de dúvidas e até de medo, porém nos alegramos, sabendo que és imutável, eterno e nosso abrigo. Pai, receba nossa gratidão por estar presente junto a cada um de nós nestes momentos, com nossos corações e mentes firmados em Ti, separados uns dos outros, mas juntos em adoração. Te agradecemos e te louvamos. Oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Continuando o momento de adoração, ouviremos agora o Salmo de número 1. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Agora cantemos o hino Deus está presente. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós.
Iniciando agora o nosso momento de confissão, leremos o Salmo 13, versículos de 1 a 4. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Amém. Ouviremos agora uma oração de confissão. Senhor, nos colocamos agora diante de Ti, assim como o salmista, rogando que olhe por nós. Sabemos de nossas faltas e de quanto temos desviado do caminho. Sabemos que precisamos de Ti, da Tua água, para ter uma vida reta e justa, para podermos continuar firmes a frutificar e espalhar o Teu reino. Arrependidos, nos confessamos e pedimos perdão, em nome de Teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Palavra de esperança. Salmo 13, versículos 5 e 6. Mas eu confio na Tua benignidade, na Tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Irmão e irmã, convido você para que juntos possamos fazer uma oração ao nosso Deus pelos dizimistas e ofertantes fiéis da nossa comunidade. Oremos. Pai de amor, de infinita bondade, Deus de toda graça, nós, ó Pai, te rendemos louvores pelos atos poderosos do Senhor sobre as nossas vidas, pelo cuidado, ó Deus, pelo sustento, pela provisão do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de poder, ó Deus, devolver uma parte de todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas famílias, ó Pai, por meio dos dízimos e das ofertas. Senhor, queremos pedir que o Senhor continue abençoando o Teu povo e com alegria, ó Pai, nós, ó Deus, contribuímos para o sustento da obra do Senhor. Continua, ó Deus, abençoando o Teu povo e recebe, Pai, as nossas ofertas e dízimos e consagramos ao Senhor. Abençoa nossos irmãos, ó Deus, que com dedicação cuidam, ó Pai, dessa parte, ó Deus, da Tua igreja. Que o Senhor continue conosco. Muito obrigada, Deus, pelo privilégio de, ó Pai, contribuir para o sustento da obra do Senhor. Em nome de Jesus nós agradecemos, Pai. Amém. Bom dia, irmãs e irmãos. Paz seja convosco. Amém? Jesus nos disse lá em Apocalipse: eu sou a resplandecente estrela da manhã. E algo maravilhoso é contemplarmos no anoitecer uma estrela brilhante, linda no céu. E essa estrela, ela permanece brilhando toda a noite. E ela acompanha o sol, porque quando o sol vai chegando e clareando tudo, ela permanece ainda a clarear. Jesus é assim, está conosco o tempo todo, na escuridão da noite e também na alegria do amanhecer. Estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer.
aqui. Essa nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar, a verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Eu estava lendo os textos desta manhã do anuário litúrgico, e em todos esses textos nós verificamos um clamor. O profeta Jeremias que clama, o salmista Davi que clama ao Senhor. É como se os textos fossem escritos para essa época. E eu vou deixar para você essa meditação lá no Salmo 86, que diz: volta-te para mim e compadece de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Confiemos e clamemos ao Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver.
e irmã, vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus no livro do profeta Joel, capítulo 2, do verso 12 ao verso 15 e o verso 28. A misericórdia do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações, e que seu Espírito Santo nos conduza nesta mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja nesse domingo. No ano de 2004, chegou a 18 quilômetros da cidade de Cairo, capital do Egito, um enxame de gafanhotos. Uma imagem que tapou a visão dos monumentos mais antigos do Egito, que são as suas pirâmides. Durante essa semana, eu assisti uma reportagem que mencionava uma nuvem de gafanhotos entre a fronteira da Argentina com o Brasil. E essa reportagem me fez lembrar do texto do profeta Joel. Essa parte que eu li não menciona a invasão de gafanhotos na terra do povo de Israel. E eu quero compartilhar com os irmãos um pouco desse contexto, da época, dessa crise econômica nacional que o povo de Israel viveu. No tempo do profeta Joel, por causa de uma praga de gafanhotos, que foi seguida de uma grande seca também sobre a sua terra, toda a plantação ela foi ceifada pelos gafanhotos. E também a nação de Israel passou por uma invasão do exército babilônico. E a mensagem que Deus deu ao profeta Joel para o seu povo é que a crise que eles estavam passando poderia ser adiada, minimizada e até afastada. Joel conclamou os líderes, os sacerdotes, para que fizessem uma assembleia solene ao nosso Deus e exortou o povo a voltar ao Senhor, porque o que eles estavam vivendo, aquela crise econômica, era fruto dos seus pecados, do afastamento da nação de Israel, do seu Deus. E o profeta Joel chama o povo ao arrependimento. Na segunda parte do livro
de Joel, ele também fala quando o povo se arrepende ou se arrependesse dos seus maus caminhos e voltasse para o Senhor, quem sabe o Senhor também não se arrependeria e perdoaria os pecados do seu povo. E aí ele continua no capítulo 3, que é o último capítulo do livro, referindo-se a uma efusão do Espírito Santo sobre aquele povo, um derramamento do Espírito Santo. E os habitantes de Judá veriam prodígios e milagres. O profeta também afirma que Deus iria julgar todas as nações. E ele fala do vale de Josafá, que quer dizer Javé julga. E Deus iria julgar todas as nações por quais motivos? Pelos seus pecados sociais, políticos e econômicos. E por fim, o livro fala de um tempo de avivamento, paz e prosperidade para o povo de Israel, caso o povo voltasse para o Senhor. A mensagem do profeta Joel, eu creio que aplica-se para o nosso tempo também. É sábio da nossa parte prestar atenção à palavra do nosso Deus. E assim como o Senhor deu uma resposta ao povo, que se eles promulgassem orações, jejuns e voltassem com o seu coração ao seu Deus, porque quando olhamos para a palavra de Deus, vemos que a cada geração Deus manifesta-se como Deus criador, Senhor da história, um Deus misericordioso, que ama a sua criação, que deseja ter um relacionamento com essa criação. E quando esse povo se afasta do seu Deus, as suas práticas são opressoras, são de causar males ao seu próximo e à criação do Senhor. Então, o Senhor convida o seu povo a se converter de todo o seu coração. E a resposta principal que Deus dá é essa. Quando o povo se arrepende de todos os seus pecados e volta para o Senhor. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós percebemos que a mensagem do Senhor Jesus é arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa mensagem ela é também atual. Ela é para o nosso tempo, para caminhar com o nosso Deus, com o Senhor Jesus. Para entrarmos no seu reino, é necessário tomar essa atitude e ter atos de justiça no nosso viver e andar pela fé, liderado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso devemos nos converter dos nossos maus caminhos, com jejuns e orações e voltar para o nosso Deus. O segundo ponto fala de rasgar o coração, uma atitude pessoal que pode significar ou representar a obediência à palavra de Deus, remover da nossa vida todo ato de injustiça, que é pecado contra o nosso Deus e contra o nosso próximo, e que apaga a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É necessário, amados, nós olharmos para o nosso coração, para as nossas questões pessoais que nos afastam de Deus e tomar posicionamento de viver uma vida à luz do Evangelho de Deus.
E por isso a palavra nos exorta. A abordagem de Joel parece ser simples para o nosso dia. Orar, jejuar, voltar-se para o Senhor pode trazer mudança. Mas quando a gente vê não somente esse texto de Joel, mas o texto do livro de Jonas que estudamos, quando nós lembramos do tempo do rei Salomão, em um texto muito conhecido de 2 Crônicas 7:14, nós não lemos os versos anteriores, mas eles estão relacionados à ação de Deus no que diz respeito à natureza também. 2 Crônicas 7, do verso 12 ao verso 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cessar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós percebemos no texto bíblico que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus e que também traz consequência sobre a natureza. O Senhor, Ele nos chama de forma graciosa e como Deus misericordioso para voltarmos a Ele. E nós podemos voltar sim ao Senhor. Nós podemos ter diariamente um encontro com o nosso Deus. Um tempo devocional, onde a gente abre o nosso coração, apresenta a nossa vida, a nossa família diante do Senhor e lê a sua palavra e ora e conversa com o nosso Deus. Assim como o Senhor respondeu no tempo do profeta Joel, nós podemos nos posicionar diante da crise que nós estamos vivendo na saúde, como nós temos orado, buscado ao Senhor e temos realizado algumas ações sociais, aquilo que cabe à Igreja do Senhor fazer e contribuir para a sociedade. Quando olhamos para a vida de John Wesley no século XVIII, diante de uma crise também que a nação estava passando, havia um desenvolvimento tecnológico avançado muito grande, mas também houve desemprego naquela nação. E John Wesley, ele responde com a pregação do Evangelho também. A gente vê o início do movimento metodista e o tipo de sermão que John Wesley pregava era intolerável para a maioria das igrejas, porque as igrejas estavam acostumadas com sermões vazios e frios, e ele chamava as pessoas ao arrependimento e à mudança de vida. Então, os púlpitos das igrejas foram fechados para eles, pelos excessos de sua pregação. Mas ele continuou pregando a mensagem do Evangelho. E foi nesse tempo que John Wesley teve a consciência de que o mundo era a sua paróquia. E ele expressou dessa forma: permite-me agora dizer-vos quais os meus princípios quanto a este assunto.
Considero todo mundo como a minha paróquia. Quero dizer que, em qualquer parte dele e em que eu me achar, julgo conveniente, justo e do meu estrito dever anunciar a todos que me querem ouvir as novas de salvação. É esta obra para a qual eu sei que Deus me chamou, e certo estou que a sua bênção está me assistindo. E depois, o movimento metodista viveu um grande avivamento. Pessoas se rendiam aos pés do Senhor e a cada dia ia crescendo o número de novos convertidos. O texto de Joel nos diz que se houver arrependimento e mudança de comportamento, e se o povo voltar para o Senhor também vai trazer um grande avivamento. Esse texto de Joel nós relacionamos muito com o tempo de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, onde houve um avivamento no relacionamento do povo de Deus para evangelizar as outras pessoas. E eu creio que se nós, como povo do Senhor, igreja do Senhor, nesse tempo, nos posicionarmos, buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, continuarmos obedecendo a sua palavra, eu creio que o Senhor vai nos dar vitória nesse tempo. Nós também viveremos um grande avivamento. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus complete essa mensagem em nossos corações. Amém. Palavra de envio. Colossenses 3, verso 12, verso 16 e 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, de mansidão, de longanimidade. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Glória a Deus, aleluia. Vamos receber a bênção. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce presença, consolação do Espírito Santo, venham sobre o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.